gente, eu espero que todo mundo esteja bem. O meu nome é Isabela Marzola, eu sou jornalista e trabalho na comunicação do Instituto Brasil-Israel, e esse é o Expresso Israel, traz um resumo das principais notícias da semana de Israel, com uma correspondente em Tel Aviv, que é a jornalista Daniela Kresh, que está aqui comigo. E a gente vai começar falando nesse programa dessa semana sobre os casos de Covid em Israel que têm diminuído, apesar dos números de óbito ainda estarem relativamente altos, né, para o número de habitantes do país, e como o governo está lidando com essa baixa de casos. Pois é, inclusive, realmente, você tem aqui o primeiro-ministro Naftali Bennett anunciando ontem, na quinta-feira, dia 17, anunciando que a partir do dia 1º de março não vai ter mais aquele passaporte vacinal, não vai ter mais aquele chamado Tav Yarok, que é o passaporte verde, passe verde, que as pessoas que tomaram, aqui tem que ter 3 doses, né, as 2 primeiras e a dose de reforço, precisam para ter esse passaporte. E esse passaporte dá a liberdade de você entrar dentro de lugares fechados, não, com máscara ainda, mas você pode entrar, que é restaurantes, hotéis, cinemas, teatros, esse tipo de coisa. E se você tem esse passe verde, você também pode ir frequentar escolas, lugares públicos, repartições públicas, etc. e tal, e muitos lugares também de empresas privadas, sem precisar levar um teste de Covid negativo. Quem não tem esse Tav Yarok, esse passe verde, quer dizer que não quer se vacinar ou não se vacinou, né, com as 3 doses, então a pessoa precisa fazer teste negativo para ir para esses lugares todos, né? Inclusive tem que ter quarentena também, a pessoa que não tem o passe verde tem que ficar de quarentena de 5 dias, independentemente se fez um exame e o exame deu negativo. Ele tem que ficar de quarentena. E quem tem o passe verde não precisa ficar de quarentena, apresenta um exame negativo, pode circular normalmente. Então, a partir do dia 1º de março não vai ter mais isso. Por quê? Porque os números caíram drasticamente. No dia 25 de janeiro, quando foi o auge da onda da Omicron, você teve 100 mil israelenses, em média, por dia, com novos casos de Omicron. 100 mil. Foi nunca, na época da Delta, o máximo foi 10 mil, para você ter uma ideia. A Omicron foi 10 vezes mais virulenta que a Delta. E hoje em dia, quer dizer, 3 semanas depois, você tem, ontem, por exemplo, foram 23 mil, quer dizer, você tem uma queda de pelo menos 75% no número de casos, de novos casos. E a queda também de número de casos graves, né, pessoas internadas no hospital, também está começando a ser refletida, né? Sempre tem um delay sempre de umas 2 semanas para refletir a queda dos casos também nos hospitais. Então, se no dia 25 de janeiro eram 1.250 pessoas internadas em estado grave, agora são 890, um pouco menos, 870, uma queda de 30%. Quer dizer, então, o Bennett está apostando que essa queda vai continuar, a ponto do dia 1º de março não precisar mais do passaporte verde e as pessoas poderem circular normalmente, porque ele quer, na cabeça dele, realmente voltar a economia, que dar força para a economia novamente, né? Você tem setores aqui que sofreram muito, turismo, entretenimento, etc., e ele quer abrir, mas ele diz que isso até ter uma próxima onda, né? Que é, inclusive, uma coisa quase inevitável, segundo os especialistas, que tem uma próxima onda, né? E, Dani, muitos países europeus já estão começando a falar em endemias nacionais, né? A tratar a pandemia como uma infecção nacional, porque, justamente, a gente está tendo, ainda bem, um número agora, né? No Brasil ainda está em alta, a gente também não tem muita noção, porque não tem muitos dados, assim, divulgados. Mas, especialmente na Europa, eu também ouvi que em Israel tem a possibilidade da pandemia em cada um dos países ali daquela região da Europa e de Israel sem se tornarem, né, uma endemia. Pois é, exatamente. Quer dizer, como a gripe que a gente tem hoje é uma gripe endêmica e que veio de uma pandemia, né, de 100 anos atrás da gripe espanhola, a ideia é que isso vai acontecer também com a Covid, né, que com as vacinas e os remédios que já existem, como aquele Paxlovid e outros remédios, aos pouquinhos o número de pessoas que adoeçam, né, seja menor, fique a nível de uma gripe sazonal, de uma gripe que a gente já conhece hoje, vão ter mortos, porque até gripe mata, né? Pessoas que têm baixo problema... Alguma comorbidade, ou uma pessoa muito idosa.
Exatamente. Quer dizer, vai continuar morrendo gente, mas não como numa pandemia, não de uma maneira assim tão generalizada. E que a passagem do vírus localizado dentro da comunidade, da sociedade, seja mínima, né? Quer dizer, então você tem aí essa esperança, né? Que de repente o Omicron realmente seja o fim, né, da pandemia e o começo assim, de coisas mais localizadas, mas, enfim, a gente não sabe o que vai acontecer. Ninguém podia imaginar 2 anos atrás que a gente ia estar 2 anos depois numa quinta onda, numa sexta onda, sei lá, entendeu? Então, a gente tem que ficar olhando as novas variantes, né? Tem essa BA2, né, que pode ter um problema. Então, o que o Bennett, na verdade, está tentando agora é meio que falar, olha, vamos aproveitar agora, vamos aproveitar essa janela de oportunidade para dar um gás na economia. Inclusive, ele está muito feliz que a economia israelense cresceu 8% em 2021, 8,1%. Na verdade, assim, de 2020 caiu 2,4%. Então você, né, por causa do primeiro ano da pandemia, mas cresceu 8,1% em 2021. Quer dizer, então, o que o Bennett quer, na verdade, é dar esse gás na economia e aproveitar essa janela de oportunidade do fim da Omicron. Bom, o segundo bloco do Expresso vai ser sobre terremotos. Sim, existe terremoto em Israel. A Dani vai falar uma linha cronológica da história dos terremotos, inclusive uns muito antigos, antes de Cristo, tem registro até na Bíblia, né? Você vai falar um pouco sobre isso, de que houve tremores da Terra, enfim, também tem toda uma questão geográfica das placas tectônicas, e que teve recentemente tremores na região central de Israel, né? Exatamente, quer dizer, a gente teve, assim, essa semana, dois tremores, mais ou menos no norte do Vale do Rio Jordão, mais ou menos 3,5, 3,6 na escala Richter, que já é um grande temor. Não aconteceu nada, ninguém morreu, teve alguns craques em alguns prédios, alguma coisa assim, mas nada demais. Agora, os especialistas dizem cada vez mais que a gente precisa esperar que tenha um grande tremor. Como você disse, Israel fica em cima de uma placa de um lugar que tem 2 placas tectônicas que tem uma falha, a gente chama de falha síria-africana, que é uma falha que você tem, de um lado, a placa tectônica, onde fica a Arábia Saudita, o Iêmen e tal, e você tem do outro lado a placa tectônica onde fica Israel, Líbano, e essas placas elas estão se movimentando. E elas se movimentam há milênios, há, sei lá, milhões de anos, porque é que nem aquela falha de San Andrés em Los Angeles, são simplesmente falhas de placas tectônicas que se movem. Então, os especialistas dizem que pode ser que a gente não lembre, na nossa época de vida, e Israel só tem 73 anos, mas, em média, de 100 em 100 anos tem um grande temor de terra, né? Quer dizer, então, está chegando já o momento de a gente ter um grande temor de terra aqui em Israel. O grande que eu falo é de 6, 7 na escala Richter, tá? É uma coisa assim incrível. E eu realmente pesquisei os tremores assim pela história registrada, né? A gente não sabe o que aconteceu antes de 2000 antes de Cristo. Mas, por exemplo, 1700 mais ou menos, 1700 antes de Cristo, um palácio cananeu foi destruído por um grande evento. Em 1500 a.C., a cidade de Jericó, que já existia, foi destruída e abandonada por causa de um grande terremoto. No século 8 a.C., um grande terremoto também foi descrito no livro de Amós, no livro da Bíblia, dizendo que afetou o reino de Israel e o reino de Judá, né? Que a gente, enfim, quem conhece a história judaica sabe esses 2 reinos que existiram aqui nessa região. Em 31 a.C., teve um terremoto também muito grave aqui, que o Flávio Josefos, que é um historiador judeu dessa época, contou e escreveu que morreram 30 mil pessoas. Em 658 teve um outro terremoto, quer dizer, eu só estou contando assim alguns que eu tirei da linha cronológica, quer dizer, como eu falei, tem uma média de 1 a cada 100 anos. Então, 658 teve também um super terremoto. Em 1015 teve um terremoto que destruiu o Domo da Rocha, aquele domo dourado que tem em Jerusalém, famoso, caiu e quebrou. Eles tiveram que fazer um outro domo dourado. Assim, vou pular muitos anos, mas na época moderna, você tem em 1759 um terremoto que abalou Israel e a Síria e teve 40 mil mortos. Em 1837, outro terremoto de 6,5 na escala Richter, que matou milhares de pessoas em Safed e Tiberíades, que foram destruídas. Em 1927, a gente já chega aí numa época bem próxima, teve um terremoto de 6 da escala Richter, com 280 mortes, em todo Israel, no Vale do Jordão.
Quer dizer, e teve um outro também em 1930 e pouco. Quer dizer, então, a gente sabe que vai ter um terremoto de grande escala, a gente não sabe quando, e o governo está se preparando para isso. Eles estão criando, na verdade, um aplicativo que vai ser uma espécie de alerta, que nem tem alerta de bomba, vai ter um alerta de terremoto de alguns segundos, porque também não dá nem para saber muito mais tempo antes disso, e vai ter também as sirenes que tocam aqui para alertar para bombas, também vão alertar para terremotos, vai ser um outro som, não vai ser o mesmo de bomba. Por quê? Porque a pessoa, ao contrário de quando é uma bomba que ela tem que se esconder num bunker embaixo de uma casa, dentro de uma casa, ela tem que sair do prédio, né? A questão do terremoto é que você tem que estar fora dos prédios, né? Você tem que estar na rua, você não pode, né? Quer dizer, não é um perigo que vem do ar, é um perigo que vem da própria terra, né? Então, é uma preocupação muito grande, e principalmente por causa também de alguns prédios aqui em Israel. Quem já veio para Israel sabe, conhece, tem muitos prédios por todo o país, mas principalmente em volta de Tel Aviv. Muitos prédios foram construídos meio a toque de caixa na década de 50, 60, quando Israel estava sendo criado, para as pessoas poderem morar, e são Para prédios absorver, né, esse fluxo são migratório. prédios que não são. Você, inclusive, tem alguns prédios que você não tem nenhum ângulo de 90 graus. Foi tão mal feito que é tudo meio torto. E tem alguns que são em cima de palafitas, tipo assim, de colunas assim, super mal construídas, entendeu? Um terremotezinho de 5, 6 na escala Richter, esses prédios todos caem, entendeu? Então, é uma preocupação que o governo tem, já está tentando, inclusive, renovar esses prédios. Tem todo um projeto já de uma década de renovar, reconstruir esses prédios todos, mas até reconstruir tudo isso, todos esses prédios, são milhares de prédios. Né? E ainda tem os prédios históricos, né, que você falou do Domo Dourado que caiu, pode acontecer de novo, em Jerusalém Sem Antiga. contar, exatamente, sem contar aí locais históricos. A gente sabe que Tiberíades foi destruída, Cesareia também teve muita destruição. Você tem muitos lugares históricos que, na verdade, não foram destruídos nem por guerra, mas foram pelos terremotos, que caiu tudo. Entendeu? Então, a gente tem um pouco desse temor, apesar de que, sei lá, como algumas pessoas dizem, o Muro das Lamentações provavelmente vai sobreviver muito mais do que alguns prédios modernos, porque é Vai mais cair tudo, vai resistente. ficar só ele. E, bom, para encerrar o Expresso dessa semana, já falar sobre um mal-estar diplomático entre Israel e a Ucrânia, porque a Ucrânia está envolvida praticamente numa guerra com a Rússia, e o governo de Israel instou, né, o primeiro-ministro Naftali Bennett para que israelenses que moram na Ucrânia ou judeus ucranianos que eles voltem, né, para Israel ou fiquem em Israel por enquanto para ter um refúgio, né, como refúgio, e isso causou um mal-estar. Inclusive, selecionei aqui um porta-voz da Ucrânia e disse que "You're treating us like Gaza", né, que Israel está tratando a Ucrânia como Gaza. E outro dado interessante é que já chegaram 15 mil israelenses. Então, tem 15 mil israelenses na Ucrânia atualmente e o primeiro-ministro instou que eles voltassem, né? Exatamente. Quer dizer, você tem sempre esse problema com o governo israelense quando ele fala. Quando ele fala para israelenses voltarem, é menos problemático, porque são cidadãos do próprio país, ele tem direito de falar isso. Mas quando ele fala para judeus que têm cidadania em outros lugares, para, olha, saem desse seu lugar e vêm morar aqui em Israel, que é melhor. Já aconteceu isso também com a França, o Netanyahu, uma certa época que teve atentado terrorista na França, falou: judeus, venham para Israel, porque na França está ruim para judeus. Os países ficam meio chateados com isso, são os meus cidadãos, o que você está falando para eles saírem do meu país? Né? Quer dizer, então, é uma questão diplomática complicada, mas, como você falou, na verdade, o que eu quis dizer é que existe um porto seguro. Se você é judeu ou se você é israelense, você tem um porto seguro aqui em Israel para chegar e fugir dessa possível guerra que pode acontecer, né? Então, mas realmente causou uma certa questão diplomática isso aí que ele falou. Inclusive, o seu texto desta semana, que a gente publica no site dele semanalmente, é sobre relações diplomáticas, só que entre Israel e outros países árabes, entre Bahrein e o Egito, você falou nas semanas passadas, né?
Né, sobre... essa semana o meu texto eu vou falar sobre a primeira viagem de um primeiro-ministro ever de Israel para o Bahrein, que é um reino, né, nos Emirados, no Golfo Pérsico, e Israel, o hino de Israel tocando lá, uma coisa que você não podia imaginar há 3 anos atrás, né, que a gente está vivendo, na verdade, uma mudança histórica geopolítica aqui no Oriente Médio, que a gente precisa prestar atenção. O Oriente Médio está mudando e a gente está vivendo isso no dia a dia. Bom, gente, esse foi o Expresso Israel desta semana. Quem gostou pode assistir no YouTube, no canal do Instituto Brasil Israel, ou no Instagram, a gente também deixa no IGTV. E aproveitem e sigam o Instituto IB no Insta, @Instituto Brasil Israel, no Facebook, a página também é Instituto Brasil Israel, e no Twitter é @IB_BR. O texto da Daniela vai estar no site do IB e a gente também divulga pelo Instagram. Obrigada e até semana que vem. Obrigada a todos. Tchau. Até semana que vem.